Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação em Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos no último trimestre, o quarto e último trimestre do ano de 2023, utilizamos a revista de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. O título desse trimestre é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Essa é a lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Nós já estudamos a primeira lição, que nos falava a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, e já estudamos missões transculturais, sua origem na natureza de Deus. E agora vamos estudar no Antigo Testamento. Texto áureo: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 6. Verdade prática: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis 17, versículo 8, versículo 9 e o versículo 17 ao 22, e o livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. 1 Reis 17. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com que eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Introdução. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem um propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo esse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento, em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Então, nós estudamos na lição passada, sempre lembrando aos irmãos que é um trimestre inteiro estudando sobre missões até os confins da terra, como diz o tema do trimestre. Já vimos lá o sentido etnocêntrico na primeira, depois missões transculturais, ou seja, missões que vão além da cultura daquele povo ao qual
alguém pertence, para levar a outro povo o Evangelho de Cristo. O coração de Deus, baseado no amor dele, como vários textos do Antigo Testamento nos mostram, e também no Novo. E agora vamos ver missões transculturais no Antigo Testamento. Eu vou começar pelo final da frase aqui da introdução. O conceito de missão, da forma como o conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento. Então, o que é missão hoje? Você se converteu a Cristo, você faz parte da igreja, seja em qualquer lugar do mundo, você faz parte da igreja. Então você tem uma ordem do Senhor de que esse evangelho seja levado a toda a criatura. A gente sempre fala, dá para nós irmos, todo mundo fazer missões transculturais e para outra nação? Não, porque nem todo mundo tem esse chamado. Vão aqueles que são chamados por Deus. Mas todos nós somos chamados a participar disto, ou através da oração, ou através da contribuição financeira. E hoje temos até um outro aspecto que às vezes pode ser utilizado também, como hoje temos redes sociais e os missionários, mesmo estando fora do país, às vezes têm esse acesso também, não ajuda de uma palavra de conforto, uma palavra incentivadora, para que esta obra seja feita. Bom, no Antigo Testamento não era assim. Deus criou, através de Abraão, como diz o início da introdução, um povo. Estudamos na semana passada. Deus chamou Abraão, daí fez um povo. Esse povo saiu o Messias. Do Messias, a obra redentora, vem a igreja e a incumbência dela anunciar a Cristo até que ele volte para levar a sua igreja. Ok? A ideia é que a nação de Israel, através de Abraão, foi escolhido com esse propósito missionário, dar o exemplo. E nós vamos ver especificamente dois exemplos. Elias, com a viúva de Sarepta, e Jonas, pregador de Ninivitas. Isso nós vamos ver no ponto de número 2 dessa lição. Então vamos ver aqui o ponto 1. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O plano de Deus. O Senhor, nosso Deus, planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Gênesis 12:3, que aprendemos bastante na lição passada. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E Mateus 24:24, ou 24:14, melhor dizendo, este evangelho do reino será pregado em toda a terra e depois virá o fim. Conferindo um texto com o outro. Havia uma promessa a Abraão, uma palavra para Abraão, até mesmo uma aliança com Abraão, que vamos ver no último ponto, e esta palavra sendo confirmada no Novo Testamento. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo, conhecer o seu filho, passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Isso fica muito claro em Isaías 42:5-7, 43:10-3, quando o Senhor diz: vós sois a minha testemunha. Sempre lembrando aos irmãos, falamos na lição passada e vamos repetir. Só existe missão, só existe pregação, porque houve a queda. A partir da queda, Deus colocou em prática o seu plano para a salvação de toda a humanidade, que passou por uma escolha de uma família, chamou Abraão, a Sara, para que eles se formassem esta família, né? A família já estava formada, mas Deus chamou eles, para que dali, da sua descendência, Isaac, o filho da promessa, começasse então a ter uma nação, e dessa nação viesse o Messias então morresse e consumasse a obra redentora de salvação para a humanidade. Então, no Antigo Testamento, não era, venha participar da nação de Israel, se converta ao judaísmo, entre aspas, né, a partir de Moisés, e agora você será um salvo. A salvação vinha por crer na esperança do Messias. Ok? Então, Deus fez toda esta obra
Israel tinha que ser uma nação missionária, porque tinha que anunciar a todos os povos, através de palavras e também de suas atitudes, que brevemente viria o Messias e perdoaria o pecado de toda a humanidade. Vós sois as minhas testemunhas. A falha de Israel, onde Israel falhou? Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Nesse aspecto, são muitos relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Quando Deus chama Abraão e diz que dele faria uma grande nação, Abraão se equivocou no início, teve um relacionamento com Agar, teve um filho chamado Ismael, e esse filho não era o filho da promessa. E depois, já com ele 99 anos de idade, Deus confirmou mais uma vez aquela promessa, aquelas palavras que tinha dito a ele, e Sara, com 90 anos, engravidou e teve Isaac. Quando Isaac cresce e passa a ter uma idade para se casar e continuar esse propósito de Deus, porque Abraão um dia iria morrer, então a sua descendência continuaria com aliança, com fazer a vontade de Deus, que era uma aliança com vila condicional, e Deus abençoar Abraão. Ele manda Eliezer buscar uma esposa lá na Mesopotâmia, dentro da parentela dele, para que Isaac não casasse com nenhuma mulher daquela região que era idólatra, para manter a promessa. E foi lá Eliezer e trouxe Rebeca. E eles se casaram. Tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú cometeu vários erros. Vendeu a sua primogenitura para Jacó, por causa de um prato de lentilha, e casou com mulheres daquela região que eram idólatras. Quando, mais à frente, Jacó, que também cometeu alguns erros, enganando seu irmão em algum aspecto, enganando seu pai para pegar a bênção dele, e quando Esaú descobre que Jacó pegou a bênção, ele planeja matar Esaú. Então, por 2 motivos: para que Esaú não matasse Jacó, e também para que Jacó não casasse com uma mulher de dentro daquela região, e também casasse com uma mulher idólatra, vai lá a terra da sua mãe, a terra de Rebeca, e casa com 2 primas dele. Ele não quis casar com 2, ele queria casar com Raquel, mas foi enganado por Labão e casou com Raquel e Leia, ou Lia, dependendo da tradução bíblica. E ali se forma uma família, e vem as 12 tribos. Até aqui está tudo bem, aquele povo adorando a Deus. Depois eles acabam indo para o Egito, porque José acaba sendo vendido pelos seus irmãos, e lá Deus usa ele para livrar da fome que viria sobre a terra. Lá ficam 400 anos, como Deus já tinha falado para Abraão. Não se corrompem ali com aquele povo egípcio também idólatra, moram numa parte isolada do Egito, chamado Gósen, e Deus os tira com mão forte através de Moisés. Aí praticamente fica a base da religião judaica, com a lei de Moisés, com todos os estatutos, e leva eles até a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a Abraão. Eles voltam para o lugar de onde tinham saído, passam 40 anos no deserto, e quando entram naquela terra, era para destruir aquele povo que tinha cometido vários pecados. Deus tinha dado oportunidades, eles não se arrependeram, então Deus destrói através deste povo, Israel, começando pelo Jericó, depois outras cidades. Há aquela questão já ali, uma pré-figuração do Evangelho sendo para outras nações, quando Raabe, a prostituta lá de Jericó, se converte ao judaísmo, vamos dizer assim, que se converte à religião judaica, crê no Deus de Israel e passa a habitar com aquele povo. Mas lá na frente, o povo omisso em alguns casos, faz até uma
uma aliança com os gibeonitas e depois acaba se misturando com o povo daquela terra. E aí que foi a falha de Israel. Aí começou a falha de Israel. Veio um período muito terrível, que é o livro dos Juízes, onde Israel se corrompeu várias vezes e Deus teve que levantar juízes para o livrar, até que veio o último juiz chamado Samuel e depois a época dos reis. O primeiro falhou, Saul, mas o segundo, Davi, era um e segundo o coração de Deus. Deus fez aliança com Davi e prometeu que a sua descendência sairia o Messias, e isso aconteceu. Mas lá no final da sua descendência, estudamos isso na lição passada, a tribo de Judá também caiu na idolatria. Então, em vez de anunciar aos povos que eles estavam esperando o Messias, que aqueles povos se convertessem da sua idolatria, eles se misturaram na idolatria. Não fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem. Vamos para o outro ponto, que não vai mostrar que eles falharam, mas também teve a contribuição de Israel para o mundo. É a subdivisão 3 do ponto 1. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. O traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio a Israel como Salvador do mundo. Eu já falei algumas pregações aqui no YouTube, que eu falei para os irmãos perseverar pela pandemia, e alguns estudos bíblicos, que quando eu estudei Cristologia no seminário, lá no Instituto Bíblico Pentecostal, eram umas apostilas que a gente usava. Uma das coisas que eu achei mais interessante, que sempre vem à minha mente quando eu falo desses assuntos, é que Deus teve um momento certo, e a Bíblia diz isso claramente em Gálatas 4:4, no tempo certo o Messias veio. Deus preparou tudo para que isso acontecesse. E o povo de Israel contribuiu com isso. Depois do cativeiro babilônico, eles voltaram a instituir as sinagogas e não mais voltaram à idolatria, aguardando a vinda do Messias. Eles falharam em achar que viria um Messias guerreiro para livrar da mão do domínio romano de outras nações e que eles passassem agora a reinar, eles passassem a dominar o mundo. Não era esse o objetivo de Deus, era mandar o Salvador da humanidade que morresse para perdoar o pecado de todas as nações. E neste período, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, além deles terem, como diz aqui, eu vou até ler o texto para falar bem, não é? Preservar o Antigo Testamento, não deixarem que aquilo que foi escrito se perdesse, mesmo estando no cativeiro assírio e depois no cativeiro babilônico, ainda tiveram esses 70 sábios judeus em Alexandria, no Egito, que fizeram a Septuaginta, traduzindo a Bíblia hebraica para o grego. Isso foi de bastante utilidade para que o Evangelho fosse pregado quando Cristo veio, morreu e a igreja começou a pregar a palavra. Então, olha, a preservação do Antigo Testamento, a tradução do Antigo Testamento para o grego, e além disso, ele diz mais que os escribas judeus, aqueles que iam escrevendo cópias do Antigo Testamento, mantinham viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela, e isto veio através de Cristo, vindo-se até o próprio Filho de Deus, morrendo na cruz, e o Evangelho do Reino sendo pregado não somente entre os judeus, mas entre outras nações. Jesus veio, como diz aqui, para Israel como Salvador do mundo. Como a gente sempre diz que é um estudo bíblico, às vezes hoje, por exemplo, ainda não li nenhum versículo para os irmãos, mas eu vou ler agora este último que encerra a primeira divisão aqui da lição. O versículo 42 do capítulo 4 de São João. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo.
Até mesmo os samaritanos sabiam que o Cristo iria não só para salvar os judeus, mas para salvar todo o mundo. Vamos então agora para o ponto de número 2. O amor de Deus para com outras nações, como dissemos na introdução, é neste ponto que nós vamos estudar os 2 pontos específicos, Elias com a viúva de Sarepta e Jonas pregando aos ninivitas. Mas isso será na segunda e na terceira subdivisão. Na primeira subdivisão diz, os olhos de Deus sobre todos os povos. Eu vou falar aqui da minha maneira, pode ser que a minha pronúncia não esteja certa, mas Johannes Blau, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro, no qual as nações estarão entre os redimidos. Aí cita Isaías 45, 6-2, 49, 6, 52, 10. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Então vamos para os livros proféticos, porque a viúva de Sarepta e Jonas serão fato de que do estudo no subdivisão 2 e 3. Eu já abri aqui no 49, então vou ler. 49, 6. Disse-lhe mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. 52, 10 de Isaías nos diz o seguinte, o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E voltando à primeira referência, que é 45, versículos 6 e 22, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. E o 22 diz, olhai para mim, sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isso aconteceu no Antigo Testamento? Não. Isso começou a ser colocado no Novo Testamento, através da vinda do Messias, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da instituição da igreja, da descida do Espírito Santo, como aquele que impulsiona a igreja a pregar a palavra. Todas as nações se converterão? Não. Aqui os textos falam que todas as nações ouvirão. O Evangelho será pregado em todos os lugares. E eles ouvirão a palavra de Deus. Alguém fala, pastor, hoje ainda falta muitas nações para ser pregado a palavra. Sim, ainda falta hoje. Mas algumas das nações que hoje já não são, ou tem muito pouco do Evangelho, no passado já ouviram a palavra de Deus. Então, há uma noção de dentro daquele, pelos ascendentes daquele povo, que o Evangelho já esteve ali. Mas ainda tem muito esforço para fazermos para que esse Evangelho chegue a todos. Agora vamos ver os 2 exemplos a qual ele mais se baseou para missões transculturais no Antigo Testamento. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, à casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, e aí eu acrescento também da panela, botija e panela, multiplicação da farinha e do azeite.
A farinha da panela não terminará, nem a botija do azeite, até que o Senhor derrame chuva sobre a terra. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou a vida. A mãe do menino falou: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 17, 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Então veja, meus amados irmãos, como Deus age. Presciência, muita coisa envolvida nesse texto. Vamos entender normalmente o que aconteceu? Estudamos na lição passada que Israel, a tribo do norte, se desviou. Começou com a idolatria com Jeroboão e depois chegou no seu ápice com Acabe e sua descendência. Deus levanta então o profeta Elias para pregar. E a primeira mensagem de Elias, que era 3 anos e 6 meses não choveria sobre a terra. Deus começa a sustentar Elias, ele fica perto do ribeiro de Querite, ali bebe água, mas o ribeiro se seca, e Deus então fala para ele: vai para Sarepta de Sidom, não era dentro de Israel. E diz para ele: eu dei ordem a uma viúva para te sustente. Apenas que Deus faz de alguma maneira que às vezes o homem nem entende. Deus pode fazer que uma pessoa abençoe a tua vida sem nem mesmo essa pessoa saber que é Deus que está agindo na vida dela para abençoar a tua vida. Por isso devemos ser sempre gratos, porque de onde Deus está enviando a bênção, de quem Deus está usando, é Ele que está fazendo. E eu chegou lá, ele falou: o que você tem para comer? Eu só tenho um cavaco, alguma coisa, vou comer, eu e meu filho vão morrer. Ele falou: não, faz um bolo primeiro para mim, mas eu não tenho condição, mas... Aí ele falou: faz, porque Deus está dizendo que não vai faltar o azeite na botija, nem a farinha na panela. Aquela mulher teve que crer nisso, meu amado irmão. Eu não sei se eu creria, se você creria. Você não tem nada para comer, ainda vai fazer alguma coisa por um estrangeiro? E a fome estava ali, mas ela acreditou e fez. E a palavra do profeta, que não era a palavra do profeta, mas era de Deus, se cumpriu. E ali a farinha continuou, e o azeite, a farinha e o azeite. Mas na frente o filho dela morre, e ela chega e questiona o profeta sobre isso. O profeta acaba orando sobre aquela criança, e a criança ressuscitando entre os mortos, e sendo devolvida a sua mãe, e aquela mulher acreditando que ele era profeta e acreditando no Deus de Israel. Deus envia Elias numa situação de crise para um lugar diferente, fora de Israel, e ali alguém se converte. Pastor, só esse texto? Não, meu amado irmão, nós falamos semana passada: Rabi a prostituta, Ruth, Naamã, que já foi com Eliseu. Eliseu não foi a Síria pregar para Naamã, mas Deus acabou, mas uma jovenzinha foi escrava e pregou para a mulher Naamã, que falou para Naamã, e Naamã foi a Israel e acabou sendo curado da lepra e acreditou no Deus de Israel. Vamos para a terceira subdivisão, que agora é Jonas. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Eu, quando era jovem, um pastor já falecido da nossa denominação, chamado Paulo Roberto de Andrade, levou o jovem da igreja no acampamento Eliano em Xerém, no carnaval. Eles faziam um acampamento, eles têm um acampamento lá, não sei se tem ainda, não tem muito por dentro da igreja, das coisas da igreja, não, mas eles tinham um acampamento, e nós fomos lá numa terça-feira à tarde de carnaval, e lá eles estavam fazendo uma gincana. E houve uma pergunta bíblica, eu nunca esqueci dessa pergunta. Faziam sua pergunta e o grupo tinha que responder, não era só uma pessoa do grupo conversar lá. Quem foi o primeiro homem enviado a pregar os gentios? E aí discutiram e falaram Paulo, e a resposta estava errada, porque a resposta era Jonas. Aqui ele diz:
um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens, Jonas 1:2, 3:2, 4:4-11. Mesmo não tendo conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas como consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. E aí nós temos a citação de Naum 1:11, 2:12-13, 3:1, 4, enfim, várias citações aqui do profeta Naum, que é um profeta que profetizou somente contra a Síria. A Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama todos ao jejum e oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada, em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade. Aquela nação era muito cruel. Alguns relatos dizem que quando eles prendiam algum adversário, eles não matavam o adversário de uma vez, eles cortavam uma mão, cortavam depois outra mão, cortavam um pé, ou seja, faziam ali coisas terríveis com aquelas pessoas. E eu posso não entender, Jonas pode não ter entendido, mas Deus mandou ele lá pregar a Nínive. Jonas não entendeu e fugiu, foi para Tarso. Deus fez toda uma situação, a qual ele acabou indo para Nínive. Que não vou falar aqui, os irmãos conhecem a história, porque o importante é a pregação. E ele saiu pregando, a cidade era grande, saiu pregando, e tem que ser uma ousadia, você por um povo que é terrível, que é cruel, e sair lá pregando uma mensagem de arrependimento, forte e dura, que o povo seria destruído, ele poderia ser morto por qualquer um, ou ser mandado que o rei matasse ele, mas aconteceu diferente, é como diz a Bíblia de Estudo Pentecostal, talvez um maior despertamento espiritual que houve, porque houve jejum, oração. O rei mandou o povo jejuar, pedir a misericórdia de Deus, até os animais não comeram. E aí Deus chamou Jonas e falou assim, não vou mais destruir não. Pastor, os ninivitas acabaram não sendo destruídos? Foram. Segundo o relato, estamos na lição passada aí, cerca de 100 anos depois eles voltaram às mesmas práticas e acabaram sendo destruídos. Hoje você não tem pode até existir a cidade, eu não sei, não pesquisei, mas os assírios como eram não existem hoje. Veja bem, aí Jonas se aborrece quando Deus perdoa, e depois Deus mostra para ele a importância. Aí vamos lá para o livro de Jonas, porque como a gente sempre fala, é um estudo bíblico. Então, um estudo bíblico a gente tem que ler a palavra. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. É uma musiquinha que a gente canta para não se confundir nos profetas menores. 4:11. Eu vou ler o 10 e o 11. Disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, porque foi através da boboreira que Deus e depois Deus tirou, e Jonas aprendeu a lição. Na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, nem uma noite nasceu, e uma noite nasceu e em outra pereceu. Não ele de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Não é que eles não soubessem o que era destro e o que era canhoto. Eles tinham que ouvir a palavra. Naquele momento que ouviram, houve despertamento. E largaram as suas práticas erradas e não foram destruídos. Mas sempre, como vamos ver no final aqui, alianças de Deus, promessas de Deus condicionais e incondicionais. E as que são condicionais dependem da continuidade da nossa atividade para que Deus cumpra a sua parte. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. A aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Gênesis 3, do 1 ao 6. Romanos 8, 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração.
Por isso não há na Bíblia aliança denominada, por isso há na Bíblia alianças denominadas condicionais, incondicionais entre Deus e a humanidade. Os dois pontos aqui acabam estando interligados. Então, se eu comentar, eu acho que eu vou ler até o outro ponto e a gente comenta tudo junto. Vou ler aqui o segundo ponto e a gente vai comentar os dois juntos. Aliança incondicional e condicional. Aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus mediante a qual ele estabelece um contrato, e contrato aqui tem que ser sempre entre aspas, incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactou. Eu já vou aproveitar para ler o texto, embora esse texto já tenha sido lido semana passada e repetido várias vezes, falado aqui, mas ele está dando um exemplo de uma aliança incondicional. Gênesis 12, de 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abrão. Abraão não perguntou nada, Abraão não fez nenhuma manifestação, mas Deus veio a ele e disse: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. A única parte, entre aspas, a gente poderia dizer ser condicional, é sai do meio da tua terra e da tua parentela. Como Abraão obedeceu, o resto é incondicional. Far-te-ei uma grande nação. Abraão saiu, foi, obedeceu a Deus, e isso iria acontecer de qualquer maneira. E isso se provou claramente quando Abraão chegou a dizer a Deus. Eu já estou quase comentando antes de ler, mas é bom, a gente vai comentando e falando. Senhor, não tenho descendente. É Eliezer, o Damasceno, meu mordomo. Deus falou, não, vai sair de você. E quando Deus fez isso, quando já era impossível. Para Abraão, não. Homem com 99 anos, ainda naquela época, poderia ter filho. Tanto é que Abraão, depois que ele fica viúvo com a morte de Sara, ele casa com Quetura e tem mais filhos. Mas para Sara não, que já tinha... não mostrava mais o costume da mulher, como a Bíblia diz, então ela não poderia engravidar cientificamente. Para Deus não há nada impossível, e Deus fez com que ela engravidasse. No último momento, então tem que ter fé, tem que acreditar, e a promessa se cumpriu, e depois algo parecido aconteceu com seu filho Isaac, que casa com uma mulher que também é estéril, Rebeca, e passa 20 anos orando para que esta mulher pudesse ter um filho. Então veja bem, amado irmão, que são as promessas incondicionais de Deus. E depois, continuando lendo a subdivisão 2, a aliança condicional é uma proposta de Deus em que num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete condições pré-estabelecidas. Ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo desde que ele se cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento, e ele cita para nós Deuteronômio 28. É muito interessante porque esse texto é bastante conhecido. É, pastor? É sim, meu amado irmão. Eu vou ler alguns, não dá para ler o texto todo, mas eu vou ler alguns versículos aqui para você entender. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Por isso eu disse que o texto é bastante conhecido. Se ouvir, guardar e praticar os mandamentos de Deus, aí todas as bênçãos vêm. Então, serão exaltados sobre as nações, bênçãos virão sobre ti, bendito na cidade, no campo, bendito frente de Deus, e vai por aí fora. Agora, a partir do 15, que é que ele fala de bênçãos e também de punições.
Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar de fazer todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos, que hoje te ordena, então sobre ti virão todas essas maldições, e aí maldito será na cidade, maldito no campo. Então é uma promessa condicional. Guardar o mandamento de Deus vai se cumprir. Quando Israel deixou de guardar o mandamento de Deus, foi levado para o cativeiro babilônico. Não tem conversa, não tem papo, não tem outra situação. Eles estavam acreditando tanto nas promessas de Deus que acabaram relativizando as alianças de Deus, como o próprio texto da lição diz, e não fazendo a vontade de Deus, achando que Deus tinha obrigação de cumprir. É um cuidado que nós temos que ter hoje no século XXI. Cuidado, meu amado irmão, porque hoje está se falando muito em sonho, promessa de Deus e outras coisas mais, e estamos esquecendo que temos que cumprir a vontade de Deus. Mas eu não vou discutir esse assunto, porque não é o assunto da lição. Então isso ficaria para uma outra lição, em outro momento. Vamos acabar de ler essa subdivisão. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. E eu vou ler Gálatas 4:4 para ver se a minha citação, que eu fiz lá no início, está correta. Às vezes a gente pode citar um texto e não ser exatamente aquele, são vários versículos, né? Mas vamos lá. Mas vindo à plenitude desse tempo, está certo o texto que eu citei, porque eu citei lá quando eu falei de cristologia, no tempo certo, na hora certa, com toda a preparação. Eu até vou fazer um comentário aqui, porque eu naquela hora passei correndo, não comentei tudo que eu queria comentar. Mas vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tempo certo. Lá falava sobre a Bíblia hebraica, a Bíblia em grego. Porque entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos aqui, estamos passando, essa lição é uma transição para as menções transculturais no Antigo para o Novo. Israel estava no cativeiro, primeiro no Medo-Persa, primeiro na Babilônia, depois Medo-Persa, mas ainda estávamos isso no Antigo Testamento, isso foi no livro de Daniel, e também lá na época de Neemias e tal. Depois veio os gregos e, por fim, os romanos. Os romanos dominaram e foi o maior império que aconteceu na Antiguidade. Maior período, maior alcance. Eles dominaram o grego, mas a cultura grega sobrepujou a cultura romana. Os romanos falavam latim, mas a língua falada em todo o império era o grego koiné. E aí, quando Cristo vem, morre na cruz, institui a igreja, derramado o Espírito Santo, os apóstolos começam a pregar o Evangelho, alcançar primeiro os judeus, depois Filipe alcançar Samaria, Pedro pregar Cornélio, depois começar as obras transculturais com Paulo e Barnabé e tudo o que aconteceu. Os escritos do Novo Testamento foram em grego koiné. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, mas o Novo Testamento é em grego koiné, com algumas poucas partes em aramaico no Antigo Testamento e muito pouca no Novo. Mas basicamente no grego koiné. Então facilitou, quando Paulo pregava em grego koiné, os romanos sabiam grego koiné, outras nações sabiam grego koiné e os judeus também sabiam. Então facilitou para a pregação, além da Pax Romana, de outras, das estradas romanas, uma série de coisas que facilitou. Então, no tempo correto, no tempo certo, a maior aliança de Deus com a humanidade, que é a vinda do Messias. As promessas de Deus se cumpriu, ele veio para trazer a salvação e a vida eterna a todo aquele que nele crê. Vamos à conclusão desta lição, de número 3, lições maravilhosas que estamos estudando sobre missões. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem, por não guardar, na verdade a palavra certa, a mensagem de salvação somente para si. Aliás, não está certo. Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações e a sua glória em todos os povos, a sua maravilha. Salmo 96:3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do Novo, tema da próxima lição. Então, Deus falou várias vezes, eles não entenderam muito bem. Aqui fala num ponto anterior que eu nem falei muito, ficaram em
coisas, deixa eu ver se eu acho até a palavra aqui, locais, coisas, eu acho que foi no ponto 1, né? Identidade racial e nacional. Começaram, nós somos diferentes, né? Não somos desses outros povos, né? Somos um povo separado. Ok, era um povo separado. Mas um povo separado para anunciar que o Deus que eles serviam era o único Deus, criador do céu e da terra. Não eram deuses feitos por mão humana, não eram deuses. Então aquelas nações se tornaram inimigas deles porque Satanás estava por trás de toda a idolatria. Mas eles tinham que amar nações, pregar nações, fazer com que eles se convertessem ao Deus verdadeiro. E eles falharam, de certa forma, se a gente olhar vendo que nessa lição fala que missões, a noção de missões no Antigo Testamento não é igual ao do Novo. Porque era Jesus, o Messias virá. Agora o Messias já veio no Novo Testamento. E a lição que, se Deus assim nos permitir, estaremos estudando semana que vem. Missões transculturais no Novo Testamento. Deus possa abençoar nossos amados irmãos em Cristo Jesus.